online do Programa de Formação de Residência Médica em Cirurgia Geral do Hospital São Francisco, que conta com a colaboração com os serviços de residência e especialização do Hospital Regional de Betim, SOCOR. Essa iniciativa é uma iniciativa em que o conflito nosso de interesse é pelo saber, pelo ensino. Nós temos, né, o serviço do São Francisco, chefiado pelo Dr. Marcelo Gomes Girundi, e o serviço de residência pelo Dr. Rodrigo Farias. No SOCOR, o serviço chefiado também pelo Dr. Marcelo Girundi, e a residência pela doutora Simone. E no Hospital Regional de Betim, a cirurgia geral chefiada pelo Dr. Rodrigo Musi e a residência médica pelo Dr. Túlio Assis. Nos módulos que nós apresentamos a cada semana, hoje nós temos o fim do primeiro ciclo com o tema de cuidados paliativos. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar a importância que o tema teve, a relevância desde o ano passado, e não diferente, né, da tendência que nós pensamos essa possibilidade por aqui na formação, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no evento regional aqui, em outros eventos nacionais, teve esse tema de cuidados paliativos como de grande importância para o cirurgião. Então, eu gostaria de inaugurar hoje os trabalhos, né, com a possibilidade de renovar as condições a se pensar cada vez mais, né, no cirurgião como parte dessa radial médica para o pensamento da medicina paliativa, do cirurgião como parte dentro da equipe multidisciplinar e do cirurgião podendo, de uma maneira correta, fazer a condução e a indicação da linha de cuidados paliativos, sabendo transitar sem que necessariamente faça uma transferência de cuidados, sem antes refletir ou tomar a decisão com referência não somente à linha de cuidados, como também as formas com as quais a gente vai ter a condição de investimentos e a relação com outras coisas que nós pensamos nos cuidados paliativos. É interessante que essa reunião sempre ela vai trazer a possibilidade de a gente ter uma condição interdisciplinar também, né, dentro da nossa especialidade médica, e também a possibilidade de profissionais que são também paliativistas se expressarem aqui em virtude da multidisciplinaridade essencial, né, a esse tipo de formação. Quero aproveitar também já para dar boas-vindas aos novos residentes especializandos de todos os serviços, não só dos 3 que citei, e os outros tantos que eventualmente possam estar, né, como colaboradores aqui com a nossa reunião. Dar os parabéns aí aos que passaram pela Noite da Sabedoria e aos que já se foram para o novo compromisso, e dizer que nós estamos aqui à disposição para quaisquer circunstância que traga futuramente, né, a discussão ou possibilidade de nossa aula crescer ainda mais com tudo aquilo que esse conhecimento, essa discussão de artigos possa resultar para cada um dos serviços, para cada uma das pessoas em formação cirúrgica aqui. Bom, o tema de hoje a gente vai tratar principalmente a respeito dos princípios básicos, né, do cuidados paliativos, assim, os conceitos iniciais, e não diferente das outras vezes, a gente hoje tem a participação da Marcela, que é a acadêmica que vai falar 3 minutos rapidamente a respeito da introdução do tema, e em seguida abriremos aos residentes e também a possibilidade dos colegas que aqui estiverem se manifestar sobre o tema. Marcela, você me escuta? Boa noite, doutor Igor. Vamos lá? Vamos. Só compartilhar aqui a tela. Estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Então, boa noite para todos. Meu nome é Marcela Ribeiro, sou acadêmica do 10º período do curso de Medicina da PUC Minas. Hoje a gente vai apresentar, né, os cuidados paliativos, e o meu artigo foi sobre conceito, fundamentos e princípio. A primeira
coisa que a gente tem para falar é a definição que a OMS traz, né? Ela foi inicialmente feita em 1990, mas em 2002 ela teve uma nova reformulação e define que cuidados paliativos é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, que requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. O que difere da primeira definição é que ela era muito centrada só nessa definição de aliviar a dor do paciente, não levava em consideração seus familiares e outros aspectos. E quando a gente fala de cuidados paliativos, muitas vezes a gente esbarra com esse termo hospice. E o que ele quer dizer? Desde o século V, né, que é quando datam as primeiras referências a esse termo, o hospice era definido como uma hospedaria destinada a receber e cuidar de peregrinos e viajantes. Ao longo da expansão do cristianismo, principalmente durante a Europa, as instituições de caridade, né, no século XVII, passaram a também adotar esse conceito de hospice, mas já visando mais um abrigo dos pobres, dos órfãos e dos doentes. Só a partir do século XIX que a gente tem o hospice como uma característica mais do hospital, tal qual a gente conhece hoje. E dentro disso, a gente passa a ter um movimento de hospice moderno, a partir de 1947, por Cicely Saunders, e ela participa, né, junto de um projeto de estudo que visou fazer um estudo com relação ao uso de ópio e ópio e o alívio da dor em pacientes em fase terminal de câncer. E aí, quando a gente para pensar esses pacientes em fase terminal, a gente pensa como que deve ser esse tratamento, né? E aí a gente o artigo traz a reflexão de uma filósofa e escritora polonesa, que é a ética da cura e a ética da atenção. A ética da cura é tida como uma virtude militar, né, predominante, de não se dar por vencido, de perseverar e ser duro. Então tem a visão do médico como um general, como quem define, dá ordens e precisa ser seguido aquilo a ferro e fogo. A ética da atenção já visa o valor central como dignidade humana, enfatizando a solidariedade entre o paciente e o profissional da saúde, em atitude que ressalta numa compaixão afetiva. Então, o paciente passa a ser soberano, ele passa a ser parte da solução, né, da sua doença. Aí ele trouxe também aqui um breve, né, um parágrafo do Código de Ética Médico, né, no capítulo 5 da relação com pacientes e familiares, em que é vetado ao médico, né, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou do seu representante, porém ele traz um parágrafo único nos casos de doenças incuráveis, né, e terminais, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante. E aí a autora do artigo ela traz que os cuidados paliativos desenvolvem o cuidado ao paciente visando a qualidade de vida e a manutenção da dignidade humana no decorrer da doença, na terminalidade da vida, da morte e no período do luto. E aí eu vou passar aqui rapidamente pelos 9 princípios, né, do cuidado paliativo, que são: 1, promover o alívio da dor e sintomas desagradáveis. 2, afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. 3, não acelerar e nem adiar a morte. 4, integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. 5, oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte. 6, oferecer um sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto. 7, abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto. 8, melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. E 9, devem ser iniciados o mais precocemente, juntamente com outras medidas de prolongamento de vida, como a quimioterapia e a radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. Por fim, a autora traz uma frase que eu achei que é muito importante ressaltar, que a morte continua sendo uma certeza. É isso. Quero agradecer a brilhante apresentação. Acho que de grande importância para a gente pensar
a partir de agora, na construção desse saber que vai estar não somente a serviço, né, da formação cirúrgica, mas de todos que possam estabelecer um contato íntimo com o paciente crítico. Marcela, fala para a gente assim, o que te muda da cabeça, porque né, no semestre passado a gente teve até a oportunidade de discutir alguns artigos acadêmicos a respeito de cuidados paliativos dentro da escola. O que você pensa que te espera, por exemplo, ainda na faculdade, se isso é discutido, se não é discutido? Então, eu falo que na PUC a gente tem a vantagem de ter uma liga, inclusive, de cuidados paliativos, que é a Palio. Eu hoje, como presidente da LACIT, inclusive, né, sou presidente hoje da Liga de Cirurgia e Trauma, espero desenvolver trabalhos integradores. E quando eu já participei de algumas palestras deles, ter essa visão do paciente, para além de só entender ele como uma doença, né, como um corpo físico, eu acho que isso traz um tratamento mais efetivo. A relação médico-paciente passa a ser melhor. E eu, por exemplo, já procuro aplicar esse cuidado paliativo, às vezes com os pacientes dentro da UBS mesmo, enquanto eu estou no internato de medicina de família e comunidade. Né? Aquelas doenças que são crônicas, que a gente sabe que não tem outra alternativa, mas participar e fazer o meu paciente entender e compreender a doença dele e botar ele como protagonista, né, no curso dessa doença. Eu acho que é isso que a prática dos cuidados paliativos visa. Não só prolongar, não é simplesmente querer prolongar a vida do paciente, é promover qualidade de vida e opção, para que o paciente possa ter escolha. Marcela, fico para casa para convidá-los a cada momento que tiver as aulas de cuidados paliativos para participar, por favor, tá? Vai ser muito bem-vinda a presença de uma liga, principalmente nesse tema. Quero lembrar que, para todos que estão aqui, que hoje a medicina paliativa ela já é reconhecida como especialidade médica, com residência e possibilidade de prova de título. E dentro do rol daqueles que podem se candidatar a esse título, algumas especialidades cirúrgicas elas são permitidas para que sejam pré-requisitos para essa prova. A cancerologia cirúrgica é uma, a cirurgia de cabeça e pescoço é outra, a condição da cirurgia pediátrica é mais uma, e a terapia intensiva, que a gente sabe que a medicina intensiva tem como um dos pré-requisitos a própria cirurgia. Portanto, é importante que a gente tenha essa valorização e essa destreza em tratar desde já, porque pode fazer parte da escolha de alguns de vocês, como hoje é a minha escolha de tratar com cuidados paliativos na minha rotina do dia a dia. Vamos começar, então, os artigos. A gente vai ter o primeiro artigo hoje apresentado pela Michele. A Michele é R2 do Hospital São Francisco. Você me escuta, Michele? Boa noite, doutor Igor. Escuto sim. Vamos lá? Vamos lá. Tá compartilhando aí? Tá sim. Certinho. Boa noite a todos. Meu nome é Michele, sou residente do Hospital São Francisco. Então, dando continuidade ao módulo de cuidados paliativos, eu vou apresentar o artigo, foi um artigo publicado em 2019, no Jornal de Educação Cirúrgica. Nele, ele tem cujo tema é a experiência dos residentes de cirurgia com os pacientes terminais, esses pacientes mais graves, uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida desses pacientes nos cuidados paliativos. Então, ele tinha por objetivo descrever como e quando os residentes de cirurgia geral, eles forneciam cuidados paliativos aos pacientes. Ele foi desenvolvido em alguns programas de cirurgia geral dos Estados Unidos. Esse projeto, ele contava com duas fases, a fase 1 e a fase 2. A fase 1 foram selecionados 119 residentes de cirurgia geral e eles tinham que responder um questionário. Esse questionário era sobre conhecimentos em relação a cuidados paliativos. Na fase 2, foram selecionados 40 residentes, no qual eles foram submetidos a entrevistas
em que contavam sobre as experiências em cuidados paliativos nos pacientes cirúrgicos. Então, assim, só falando um pouquinho do que a Marcela já falou, a gente tem que lembrar que os cuidados paliativos, eles visam aliviar os problemas existentes, prevenir a ocorrência de novos problemas e promover a oportunidade de experiências significativas e valiosas, crescimento pessoal e espiritual e autorrealização. Esses entrevistados, eles relatavam, sim, que a maioria deles tinha uma boa experiência em pacientes graves, pacientes que já estavam no final da vida, só que tinha alguns impasses. Eles falavam que, apesar de ter algumas discussões sobre cuidados paliativos no serviço, poucos recebiam feedback de como estavam sendo suas abordagens em relação ao paciente, como poderia melhorar esse feedback em relação como poderia melhorar essa abordagem em relação ao paciente. A maioria fala que, sim, tinha algumas aulas de 1 a 2 horas, em pequenos módulos, durante a residência de cirurgia geral, só que tinha pouco treinamento prático, pouco treinamento em como gerenciar a dor, como reconciliar a perda, como se abordar com a família também, não só com o paciente. Outro ponto que eles relataram que eles tinham contato, sim, conheciam alguma especialista em cuidados paliativos, só que a maioria deles não sabia quando encaminhar ou quando consultar um especialista em cuidados paliativos. Outro ponto também que eles frisaram é que havia muito no aprendizado informal, que é a observação dos chefes, de como eles lidavam, como abordavam esses pacientes que necessitavam de cuidados paliativos. Outro fator importante é que mais de 90% dos residentes, eles sim tinham uma aceitação geral da importância da abordagem dos cuidados paliativos nesses pacientes graves, pacientes cirúrgicos. Eles sabiam também da responsabilidade que o médico tem de dar a notícia tanto para o paciente quanto para o familiar, e da importância da abordagem em equipe, você ter um psicólogo, um assistente social, a equipe da enfermagem ali, para te dar um apoio nesses cuidados paliativos. Alguns dilemas encontrados foram os objetivos diferentes entre a família e o médico, em relação ao tratamento cirúrgico, tratamento não cirúrgico, a questão da quimioterapia, radioterapia, foram alguns impasses que eles relataram. Outras barreiras que os residentes relatavam em relação ao tempo. Muitos alegaram que não tinham tempo para gerenciar esses cuidados paliativos com os pacientes. Pela correria mesmo da residência, eles alegaram ter uma dificuldade em ministrar o tempo em relação a isso. A questão do encaminhamento para outros especialistas, a dificuldade, muitas vezes, nesses pacientes, você desconhecer o prognóstico. Então, muitos não sabiam como abordar a família, principalmente porque não sabiam o prognóstico de fato desses pacientes. Alguns outros pontos é a questão da relutância dos pacientes, que não entendiam bem o tratamento ou não queriam aceitar os cuidados paliativos, ou pela própria dificuldade do conhecimento mesmo dos cuidados paliativos. E a interferência dos fatores culturais e religiosos nessa abordagem. Uma coisa que eu achei bem interessante é que a maioria dos residentes falavam que a maioria deles tinham um conhecimento que o cuidado paliativo ele só vinha no fim da vida do paciente. Eles achavam que o cuidado paliativo ele só vinha para tratar os pacientes terminais. E que foi muito bem discutido pela Marcela, já abordado. Eu trouxe até um gráfico que mostra que os cuidados paliativos ele entra ali a partir de onde o paciente ele tem potencial para ter risco da doença. Você já entra na terapia redutora de risco, você diagnostica o paciente, aí você vê os benefícios até as últimas horas de vida, os cuidados no luto. Então, você tem uma interferência dos cuidados paliativos desde o diagnóstico até a fase do luto no paciente. Algumas sugestões foram você ter uma abordagem combinada no serviço, você ensinar a ter a didática, mas mostrar ela na aplicação clínica mesmo, técnicas para se dar com conversas difíceis, lidar com o paciente mesmo, dar a notícia para o paciente, para o familiar. O feedback, que a gente vê que é muito importante,
seu desempenho, sua habilidade de comunicação e lidar com o paciente. E não esquecer de se considerar sempre os valores e as preferências do paciente. Um outro fator, assim, de forma geral do artigo, é que a gente vê que os cuidados paliativos é uma área nova, recente. Eu estava até vendo em relação que em 2012 foram quando os médicos tiveram a certificação de atuação. Então, assim, é uma área muito recente, nem todos os serviços têm os cuidados paliativos, e a gente vê na prática a importância desses cuidados. Porque, principalmente em pacientes cirúrgicos, se acompanhar ele desde o pré-operatório, começar a abordar no pré-operatório, você vê que o paciente, ele aceita melhor. Você tem um melhor desenvolvimento nessa área de cuidados paliativos. Então, resumindo, que os cuidados paliativos, a gente não lida apenas nos pacientes que estão no fim da vida. Era isso, muito obrigada. Michele, parabéns pelo artigo, muito bem explicado. Eu queria que você fizesse os comentários diante desse 1 ano aí seu de residência e o que esse artigo aí te acrescenta ou fala do seu dia a dia. Assim, para a gente lá no São Francisco, a gente tem uma experiência bem ampla, porque a gente lida todos os dias com pacientes oncológicos, né? E a gente vê a importância dos cuidados paliativos, a abordagem do paciente. Até quando a gente vai conversar, lidar, dar notícia com o paciente, você vê que você tem uma equipe ali por trás que você pode encaminhar, que você pode pedir ajuda. Então, isso, eu acho que, pelo menos esse ano que a gente teve, esse meu primeiro ano de residência, isso me ajudou demais, assim, me acrescentou, porque eu tive apoio de outras equipes na abordagem dos cuidados paliativos, porque até então, até eu terminar a faculdade, eu não tinha muito conhecimento em cuidados paliativos, e foi uma área que me acrescentou muito, me ajudou a lidar, a dar notícias para o paciente mesmo. Eu acho interessante essa colocação da Michele, porque hoje o Hospital São Francisco ele tem essa retaguarda e interesse, inclusive, da diretoria para a construção, porque a gente trabalha com uma gama de pacientes críticos em todos os aspectos, né? Assim, alguns pacientes que nada tem diretamente ligado à oncologia ou nada tem diretamente ligado, por exemplo, a outras áreas, mas que basta estar no SUS e sofrer, né, o SUS de uma maneira inadequada, assim, na indicação de tratamento, na indicação de transferência, onde, por exemplo, a questão dos cuidados paliativos poderiam estar sendo feitos, quando foi colocado muito bem pela Marcela, né, na atenção básica, e esse paciente talvez nem chegar a se ocupar dessa linha de transição de cuidados dentro dos hospitais de referência, né, e a gente talvez fazer essa contra-referência. E eu acho importante também que, diante, né, desse pensamento, a construção desse saber não vai estar somente na minha mão como um preceptor cirurgião que tem afinidade com o tema, né? A gente sabe muito bem que a equipe, por exemplo, de oncologia clínica, na formação que tem, assim, no cuidado que tem na formação adiante, né? Assim, Lohane, a própria Cecília, já os residentes que estão terminando, como Leon, sempre tem essa visão de poder definir suporte, né? Outro dia eu conversava com a Camila a respeito dessa necessidade importante, assim, né, do convívio com essa tarefa que não é fácil, mas que a cada momento você vai aprendendo um pouco mais, você vai tendo uma destreza, e deixa de ser essa política de empurra, né? Vai dar notícia, chama a psicologia. Tem que fazer a indicação de suporte, vamos chamar a clínica que possa estar acompanhando, seguir o tratamento operatório que foi e que aconteceu. E não tem nada disso. Assim, é uma situação que é construída, mas às vezes a responsabilidade vai cair na mão daquele profissional que necessariamente já não está desenvolvendo atividade fim, né? Assim, eu operei esse caso lá atrás, mas que, né, 2 anos depois eu tenho que fazer esse apelo, eu tenho que dar essa indicação, participar dessa conversa a respeito do que vai ser, a partir daquele momento, nesse gráfico que foi colocado, a transição da linha de cuidados e tratamento para cuidados paliativos e, principalmente, né, o segmento para elaboração do luto.
Vamos dar continuidade. Agora a gente vai ter um artigo apresentado pelo Manuel R2 do Hospital São Francisco. Você me escuta, Manuel? Escuto sim, doutor. Está com eco a sua apresentação. Você deve estar com o seu microfone ligado. Tá. Vou compartilhar aqui. Está compartilhando aí, né? Ótimo. Boa noite a todos. Eu sou Manuel Fernandes, residente de segundo ano, aí como o doutor Igor falou. Eu fiquei responsável por um artigo que ele é chamado Identificando os princípios fundamentais da consulta de cuidados paliativos em pacientes cirúrgicos e potenciais lagunas de conhecimento para os cirurgiões. Como problemática, o artigo ele descreve que os cirurgiões, os cuidados paliativos para pacientes com doenças malignas avançadas tiveram muitos benefícios, sim, incluindo a melhoria da qualidade de vida relacionados à saúde, o melhor controle dos sintomas e a diminuição da morbilidade relacionada ao câncer. Portanto, é recomendado a integração precoce de cuidados paliativos no tratamento de rotina em pacientes com neoplasia avançada. No entanto, o volume de consultas necessárias e a disponibilidade da prestação dos cuidados paliativos são limitadas. Dado isso, os cirurgiões devem ser capazes de fornecer os componentes essenciais dos cuidados paliativos como parte da prática clínica básica. O treinamento em cuidados paliativos é vital, então, para os cirurgiões oncológicos. Os estudos sobre consulta paliativa na oncologia médica são relativamente bem descritos. No entanto, os pacientes cirúrgicos raramente foram incluídos nesses estudos. Existem algumas comparações de pacientes médicos e cirúrgicos submetidos à consulta paliativa em pacientes sem câncer, mas os componentes importantes das consultas não foram identificados. A literatura carece quase então totalmente do estudo descritivo de consultas em cuidados paliativos em pacientes cirúrgicos e demonstra que recebem estes serviços com uma menor frequência do que os pacientes médicos. O estudo foi, então, realizado para melhorar compreender os elementos-chave da consulta de cuidados paliativos, comparando os pacientes oncológicos cirúrgicos e não cirúrgicos. Enquanto ao método do estudo, foi realizada, então, uma revisão retrospectiva de pacientes submetidos à consulta em cuidados paliativos de 2016 a 2017 em um único centro hospitalar de referência oncológica em Texas. Os critérios de inclusão foram, então, pacientes adultos com doenças malignas ativas que tiveram, então, os dados no prontuário que foram completos. Aí foram avaliados, então, as variáveis clínico-patológicas, dentro delas, principalmente, o estado de desempenho funcional, o local de consulta, tempo de internação e disposição do alta. E variáveis específicas de cuidados paliativos, como a indicação da consulta de cuidados paliativos e recomendações para tratamento do paciente. Também foi avaliada uma escala de avaliação de sintomas de Edmonton, que é uma escala utilizada em consulta de cuidado paliativo, principalmente para avaliar as diferenças nos perfis dos sintomas entre os pacientes de oncologia cirúrgica e médica. Enquanto aos resultados, foram incluídos 120 pacientes, 60 para cada grupo. Enquanto às características básicas, eles encontraram semelhanças principalmente de idade, o estado de desempenho dos pacientes, taxas de câncer metastásico recorrente. O grupo de oncologia médica tinha maior probabilidade de estar recebendo quimioterapia sistêmica ativa devido pelo recebimento de quimioterapia nas 6 semanas anteriores.
a taxa de admissão para uma cirurgia ou procedimento eletivo foi maior no grupo de oncologia cirúrgica. E as taxas de admissão por sintoma de dor e ascite foram maior no grupo de oncologia médica. Enquanto aos procedimentos, eles tiveram, então, uns resultados semelhantes. Foram realizados 75 procedimentos em 48 pacientes, 21 pacientes de oncologia cirúrgica tiveram 27 procedimentos e 27 pacientes em oncologia médica tiveram 48 procedimentos. A taxa de admissão para uma cirurgia ou procedimento eletivo foi maior no grupo de oncologia cirúrgica e a taxa de admissão por sintomas tipo dor ou ascite foram maior no grupo de oncologia médica. Enquanto à indicação para consulta de cuidados paliativos, nos pacientes de oncologia médica, a indicação mais comum foi o controle de dor, assim como para o tratamento do delírio, constipação e dispneia. No grupo de oncologia cirúrgica, a consulta de cuidado paliativo foi indicada para auxílio do planejamento de cuidados avançados. Enquanto aos perfis de sintomas, foram semelhantes de acordo com a escala avaliada, exceto por dispneia e dor, que eram mais comuns nos pacientes de oncologia médica. Enquanto a recomendações e intervenções de consulta de cuidados paliativos, os pacientes de oncologia médica mais frequentemente tinham recomendações para mudanças na medicação analgésica, medicamentos do regime intestinal e mudanças no status de não reanimação nos pacientes. Os pacientes de oncologia cirúrgica com mais frequência tinham recomendações para aconselhamento do suporte, gerenciamento da depressão e planejamento dos cuidados avançados. Então, quanto à discussão, eles concluem, então, em uma medida que, apesar da menor probabilidade de um paciente cirúrgico receber uma consulta de cuidados paliativos para o manejo dos sintomas, os pacientes relatam perfil de sintomas semelhantes aos pacientes de oncologia clínica. Na maioria dos pacientes de oncologia cirúrgica, as consultas de cuidados paliativos eram realizadas para discutir o fim da vida e os objetivos dos cuidados. Isso pode ser explicado porque os cirurgiãos podem se sentir desconfortáveis em iniciar essa discussão de forma independente e buscar a ajuda do especialista de cuidados paliativos, mas também pode refletir diferenças inerentes aos pacientes, uma vez que os de oncologia médica eram mais propensos a serem internados por sintomas ou complicações de sua terapia, ou por ter uma mudança na determinação de não reanimação. Isso só descreve ou mostra que os pacientes no estudo foram encontrados com processos ou doenças avançadas em ambos grupos. Os pacientes de oncologia cirúrgica eram menos propensos a se submeter a uma consulta em cuidados paliativos para o manejamento dos sintomas. Os prestadores de serviços paliativos descobriram que as cargas de sintomas que podem ser que apresentadas pela equipe de cirurgia primária, mas pode refletir também um entendimento relativo que é estreito do escopo dos serviços de cuidados paliativos entre os oncologistas cirúrgicos. Os cuidados paliativos em oncologia cirúrgica, então, são identificados como uma necessidade de treinamento adicional. Eles descrevem que os bolsistas em oncologia cirúrgica identificaram cuidados paliativos como uma responsabilidade central de sua especialidade, mas avaliaram de uma maneira ruim seu próprio treinamento na área. Eles identificam, então, hesitação em iniciar conversas sobre a morte e morrer em suas interações mais recentes com pacientes moribundos.
mais da metade evitou dizer diretamente aos pacientes que eles estão morrendo. Apenas um pequeno número de programas de residência cirúrgica oferecem treinamentos formal de cuidados paliativos. Então, abordar essa lacuna na educação pode ajudar a orientar os cirurgiãos no uso de serviços de cuidados paliativos, bem como um aumento na capacidade de fornecer estes aspectos essenciais na medicina paliativa diretamente nos pacientes. Como conclusão do artigo, então, os cirurgiãos têm maior probabilidade de procurar serviços de cuidados paliativos para a ajuda de planejamento e situações de fim de vida e menos probabilidade de usá-los para controle dos sintomas como dor. A razão para essas diferenças são complexas e são muito difíceis de entender por meio de esta revisão de tipo retrospectivo. Espera-se que, então, a identificação dessas diferenças entre os pacientes de oncologia cirúrgica e médica ajuda a melhorar as capacidades dos cirurgiãos de fornecer cuidados paliativos adequados aos pacientes. É isso, doutor. Manu, muitíssimo obrigado pelo seu comentário. Acho que ela é extremamente relevante a gente pensar qual é o nosso papel, né, dentro dos cuidados paliativos, como alguma coisa que se constrói de maneira multidisciplinar e interdisciplinar, e saber dividir essas condições, porque não é fácil conduzir o cuidados paliativos e nem quer dizer que nós estamos só, né? Manuel, você quer comentar alguma coisa a respeito do artigo? Bueno, pues inicialmente eu encuentro, fazendo como uma crítica no artigo, eu encuentro ele um pouco limitado, sim? Primeiro, porque é um artigo de tipo retrospectivo, em uma prática de um único hospital. Então, sendo assim, algumas das variáveis nos resultados podem ser identificados, então, como um padrão institucional e não fala sobre as características complexas que encontram em diferentes hospitais. Como segundo lugar, sendo, então, retrospectivo, a capacidade de extrair dados dos prontuários dos pacientes é difícil, tratando-se de conversas que são diretamente de cuidados paliativos. Enquanto ao resultado do estudo, eu encontrei interessante que a parte dos médicos cirúrgicos faziam principalmente essa consulta ou pediam o uso de cuidados paliativos em pacientes ao fim da vida. Como foi demonstrado, então, na conclusão, mostrando como essa falta de treinamento, principalmente para abordar isso em etapas mais tempranas das doenças cancerológicas dos pacientes. É isso, doutor. Obrigado, Manu. Oi, Igor. Oi, Cecília. Primeiro que eu estou te escutando baixo agora que você voltou. Não sei se está normal. Melhorou? Melhorou. É só para... Eu até estou fazendo observações dos outros, mas os outros eu falo no final só porque o Manuel, eu tentei ajudar ele um pouquinho aí, mas acabou que a gente desencontrou um pouquinho no nosso dia a dia aí. Mas primeiro elogiar, acho que ficou muito bom, né? Acho que ele perguntou as dúvidas que ele tinha em relação ao artigo e ficou muito bacana. E só uma curiosidade do artigo que a gente estava discutindo, e foi uma dúvida que ele teve, é que o artigo traz, né, que apesar do cirurgião ele buscar o paliativo justamente para as comunicações mais difíceis, aquelas planejamentos mais de fim de vida, de forma curiosa e controversa, né, as mudanças em relação ao que é muito, né, a sigla lá nos Estados Unidos que é muito usada, que é o do not resuscitate, né, as mudanças, né, em relação a essa definição de suporte, elas ocorreram mais no grupo dos pacientes clínicos. E aí eu acho assim, né, a minha opinião em relação a por que teve essa diferença é porque, obviamente, o Manuel falou, não é o mesmo tipo de paciente, né, obviamente que o tipo de paciente ali, apesar de ter sido um estudo randomizado e tudo, a gente sabe que não vai conseguir, né, ter o mesmo tipo de paciente, mesma doença, mesma comorbidade, etc.
Então, acho que pode ter um viés mesmo. Mas, assim, não deixa de ser curioso e levanta, né, assim, um questionamento, né, de se seria alguma, né, teria alguma dificuldade, às vezes, pelo paciente ser cirúrgico, ter sido, às vezes, né, submetido, talvez, a algum procedimento cirúrgico recentemente, em estar mudando ou estar discutindo essa mudança, né, de suporte desse paciente, né, e ele traz esse questionamento que eu achei bem relevante. E o artigo, apesar de ser de um único serviço, a gente não pode esquecer que é do MD Anderson, né, que é um grande serviço de oncologia dos Estados Unidos. Obviamente tem os vieses lá dentro, concordo com o Manuel, mas dentro do que a gente tem de cuidados paliativos, né, é um artigo que foi muito bem feito do ponto de vista metodológico, e a gente acha que estudo de cuidado paliativo é só, né, qualitativo, e foi um estudo quantitativo e com bons recursos, né, com algumas falhas, retrospectiva e tudo, mas achei bem feitinho e trouxe uma informação interessante, traz discussões interessantes, né? Só para eu não perder aqui o fio da meada. Eu acho interessante também, Cecília, porque as coisas com as quais eles abordam e que a gente possa até entender como um conflito de interesse, é notado que é importante, porque eles têm que falar a respeito disso também. É uma realidade de um serviço que é um serviço de excelência e que dentro da condição deles como excelência, eles têm que mostrar esses resultados, porque, claro, que assim, não quer dizer que vai cair naquela discussão de que a gente só quer mostrar o que é certo, né? E tem outros questionamentos ali quanto às outras coisas. Mas a gente, por exemplo, a mesma coisa, né? O São Francisco, por exemplo, quer mostrar todo dia essa mesma estatística que não foge. A questão, por exemplo, do cirurgião é muitíssimo difícil, porque, assim, aquilo que eu falei, eu opero um caso há 2 anos e que depois eu tenho que participar dessa condição, porque boa parte das vezes o segmento paliativo e a indicação de suporte vai ter que retomar essa conversa, né? Assim, esse paciente vai obstruir, esse paciente, né? Assim, uma série de outras. Não faltou muita coisa, não. O microfone é aberto aí. Que não sou eu nem você. Mas, enfim, basicamente a gente pensar nessa situação, né? Sim, bem bacana. E parabéns pela escolha do artigo. Obrigado, Cecília. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Juan, você está pronto aí? Juan? Acho que o Juan não está por aí, não. Vamos dar seguimento, então. Vamos conversar com a Emanuele, que ficou de apresentar, então, o nosso último artigo. A Emanuele é R2 do Hospital Regional de Betim e vai trazer uma proposta de discussão muito legal no modelo que a gente tem construído aqui as nossas reuniões. Emanuele, você me escuta? Escuto sim, Igor. Está me ouvindo? Ouvindo, vamos lá? Vamos. Está compartilhando? Tá, sim. Bom, boa noite. Meu nome é Emanuele, sou R2 de Cirurgia Geral no Regional de Betim. O meu serviço é chefiado pelo doutor, na verdade, a minha residência é chefiada pelo doutor Túlio Assis e o serviço de cirurgia geral é chefiado pelo doutor Rodrigo Lins. Hoje eu vou falar de um artigo bem recente, um artigo agora de 2020, que fala sobre onde nós estamos em relação ao cuidado paliativo cirúrgico. O artigo começa pontuando a história relacionada ao cuidado paliativo, né? Foi um termo que foi cunhado em 1975, com o objetivo de distinguir essa linha de cuidados do hospice, que a Marcela falou no começo, né? Que é uma filosofia de cuidados direcionados ao doente que é portador de doenças severas sem prognóstico curativo. 45 anos depois, ainda tem uma confusão muito considerável entre a linha de cuidados paliativos e o hospice. E isso faz com que doentes que se beneficiariam de tratamento cirúrgico paliativo, às vezes, não sejam submetidos à cirurgia e acabem perdendo em qualidade de vida no período em que eles ainda têm de vida. O artigo cita uma passagem do Dr. Eric, num artigo que ele fez para o New England, e ele fala que o alívio do sofrimento e a cura da doença devem ser vistos como obrigações gêmeas de uma profissão médica que seja verdadeiramente dedicada ao cuidado dos enfermos.
E ele ressalta que há uma falha dos médicos em entender que a natureza do sofrimento pode resultar em uma intervenção médica que, embora tecnicamente adequada, não só não alivia o sofrimento, como também se torna uma fonte de sofrimento para o doente. Bom, dando continuidade à história do cuidado paliativo cirúrgico, em 1982, o Dr. Cassio enfatizou a importância de aliviar o sofrimento e a necessidade de abordagem interdisciplinar. Ele não apenas previu que se tornaria uma definição funcional de cuidados paliativos, mas ele também enfatizou a importância de aliviar o sofrimento como parte integrante dos objetivos da medicina e da cirurgia, né? E ele apresentou uma compreensão mais profunda da complexidade disso, sugerindo a necessidade de uma abordagem interdisciplinar para uma avaliação e mitigação do sofrimento. E é nesse momento que a gente começa a falar mais voltado para a forma que a Marcela falou, né, da gente considerar a família, a gente considerar as necessidades espirituais do doente, a gente começa a ver o doente como um todo. No final da década de 90, o Dr. Geoffrey Dunn definiu a paliação cirúrgica como uma cirurgia que visa o alívio dos sintomas e melhora na qualidade de vida, com impacto mínimo na sobrevivência. E esse é um ponto importantíssimo dos cuidados paliativos, afinal de contas, quando você submete um doente à cirurgia paliativa, a sua intenção não é prolongar a vida do doente. Claro que se a gente consegue fazer isso, ótimo, né? Mas não é essa a intenção. A nossa intenção primária é o conforto do doente sempre. Bom, em 2001, o American College of Surgeons formou um grupo de trabalho de cirurgiões em cuidados paliativos, que posteriormente foi denominado como Força-Tarefa de Cuidados Paliativos. E em 2013, essa Força-Tarefa de Cuidados Paliativos assumiu a designação atual, que eles têm hoje, que é o Comitê de Cuidados Paliativos Cirúrgicos. Bom, a definição atual de cuidados paliativos ela é voltada para os cuidados centrados no paciente e na família, que otimizam a qualidade de vida ao antecipar, prevenir e tratar o sofrimento. O cuidado paliativo ao longo de todo o processo da doença, ele envolve uma abordagem física, intelectual, emocional, social e as necessidades espirituais do doente para facilitar a autonomia dele. Os cuidados paliativos primários, eles são os cuidados prestados por profissionais de saúde que não são especialistas em cuidados paliativos, como os cuidados primários clínicos, médicos e cirurgiões, que são especialistas orientados para doenças como os oncologistas, como os cardiologistas, enfermeiras, assistentes sociais, farmacêuticos, capelães, enfim, qualquer profissional que cuide dessa população, mas que não seja certificado em cuidados paliativos. Já as especialidades paliativas são as avaliações especializadas de aspectos como gestão de dor, suporte das necessidades do cuidador, coordenação do cuidado. Eles atendem aos aspectos físico e funcional, consequências psicológicas e necessidades especiais de um profissional especializado em cuidado paliativo. Bom, os princípios do cuidado paliativo levam em consideração, primeiro, o lema dos cuidados paliativos, que orienta que o médico deverá curar às vezes, aliviar frequentemente e dar conforto sempre. Sempre há algo a mais que o cirurgião pode fazer pelo doente, pela sua família, durante o cuidado contínuo. Em qualquer cenário, o primeiro princípio para qualquer tratamento que o cirurgião pode proporcionar ao doente deve abraçar o quarto princípio da Declaração dos Princípios de Cuidados Paliativos. Isso quer dizer identificar os objetivos primários do atendimento da perspectiva do paciente e abordar como o cuidado do cirurgião pode atingir esses objetivos. Esse é um ponto importantíssimo para a definição da necessidade ou não e do tipo de abordagem, considerando as necessidades, as possibilidades e principalmente as expectativas desse doente, que, na verdade, ele é o ponto central de tudo, né? O cuidado paliativo cirúrgico, durante a década de 90, ele foi definido como uma cirurgia que visa o alívio dos sintomas, a melhora na qualidade de vida com impacto mínimo na sobrevivência, visando o tratamento do sintoma e obtenção da qualidade de vida. Nessa mesma época, cirurgiões se integravam com o objetivo comum de definir os princípios de cuidado para esses pacientes. Essa colaboração resultou entre líderes cirúrgicos, educadores e pioneiros da medicina paliativa, que estavam lutando contra dilemas éticos, clínicos, muitos deles apresentados no final da vida, e isso resultou na formação de um seleto grupo de cirurgiões dedicados ao avanço dos cuidados paliativos cirúrgicos.
Nessa época também se observou um importante despreparo da parte dos cirurgiões para lidar com problemas alimentares, como o controle de dor ideal e controle dos sintomas. Bom, o objetivo principal do cirurgião na linha de cuidados paliativos é entender e respeitar os objetivos, as expectativas e as preferências do paciente, centrando o plano de cuidado dele sobre esses pontos. Quando as equipes de tratamento abordam os cuidados clínicos da perspectiva do que é mais importante para o paciente com capacidade de tomada de decisão ou do seu cuidador designado para tomar de decisão em relação a esse doente, geralmente se segue que a dignidade, as preferências, os valores e principalmente os objetivos do doente são honrados e que a qualidade de vida, a satisfação e os resultados desse tratamento têm uma maior chance de atender as expectativas do doente. Para finalizar minha apresentação, eu preparei um caso clínico. Na verdade, é um relato de caso de um paciente que foi meu. Hoje eu sou R2, eu acabei de virar R2, mas ano passado, enquanto eu era R1, eu rodei na urologia. E durante o rodízio da urologia, eu me deparei com um paciente de 81 anos, masculino, lúcido e orientado, inicialmente completamente independente para as atividades de vida diária. Ele era um paciente portador de um tumor de próstata metastático, que entrou na unidade, na verdade, por fratura patológica de vértebra cervical. Esse paciente, a tomografia dele não mostrava um osso que fosse livre de metástase. Todo o esqueleto dele era cometido por metástases desse sítio primário prostático. E considerando a progressão do tumor metastático, do tumor prostático dele, ele evoluiu com uma piora da função renal por uma insuficiência renal aguda pós-renal. A próstata dele fez uma compressão do trígono vesical, ele fez uma compressão bilateral e ele começou a ter indicação de diálise. Foi nesse momento, quando a clínica médica fez o exame de imagem, percebeu que ele tinha uma obstrução pós-renal, que a urologia foi chamada. O meu preceptor avaliou esse paciente e indicou a necessidade de nefrostomia percutânea. Nós somos uma unidade SUS, até relativamente muito bem equipada, né, no que o SUS pode nos oferecer, mas nesse momento a gente não dispunha do kit de nefrostomia percutânea na unidade e nem a direção também não conseguiria providenciar para a gente esse kit num tempo hábil para que esse doente não chegasse à necessidade dialítica. Então, o que o meu preceptor fez foi sentar com o paciente, considerando que ele era lúcido, orientado, totalmente capaz, discutir com ele as opções que nós tínhamos e oferecer para ele a opção da ureterostomia, que era uma possibilidade ao nosso alcance no momento para tirar esse doente da necessidade de diálise e dar para ele mais qualidade de vida no tempo que ele ainda tinha. O doente compreendeu a proposta do meu preceptor, concordou, nós submetemos a ele a uma cirurgia para confecção da ureterostomia, ele rapidamente recuperou a função renal, foi embora do hospital andando, em ótimo estado, inclusive voltou para nos agradecer. Eu soube agora que ele veio a falecer no início desse ano de infarto, na verdade nem foi relacionada à intervenção que nós fizemos a ele, e eu quis colocar esse caso clínico aqui para mostrar como a gente, como cirurgião, teve a possibilidade de interferir na qualidade de vida desse doente, ainda que talvez a gente não tenha prolongado, a gente não resolveu o problema dele, sem dúvida, o problema de base dele, mas a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida desse doente, evitando que ele se tornasse dialítico, dentro das possibilidades que o SUS nos ofertava naquele momento. Então, ali, para mim, foi uma grande experiência, entre várias outras que eu tive, que o doutor Igor é testemunha de muitas delas, porque eu sempre peço socorro para ele no meu momento de necessidade, né, de cuidados paliativos no hospital, mas esse foi um caso, para mim, muito marcante em relação à capacidade que o cirurgião tem de interferir e de beneficiar o doente, ainda que ele não resolva o problema de base dele, mas ele dá para esse doente dignidade e qualidade de vida muitas vezes. Bom, eu vou encerrar por aqui, mas estou à disposição para qualquer pergunta. Já emenda esse Manu. Desculpa, Igor, não entendi. Já emenda seus comentários, pelo menos a discussão que a gente teve mais cedo hoje. Sim, os meus comentários sobre isso, na verdade, eu tenho tido muita experiência na minha residência com relação a cuidados paliativos, né? A gente experimenta muito isso na cirurgia geral, porque a gente recebe muitos doentes que já chegam para a gente
com uma doença avançada, muitas vezes, em que a gente tira os doentes da urgência, mas muitas vezes não consegue resolver o problema de base desse doente, né, devido às deficiências do sistema público. Mas esse caso, para mim, foi muito impactante. Como a gente conseguiu interferir na vida desse paciente, dar qualidade de vida para ele, como o meu preceptor teve a capacidade de trabalhar com o que o SUS pôde ofertar para ele, né, porque nem sempre o SUS vai dar para a gente o aparato que a gente julga necessário, mas mesmo dentro das possibilidades que o SUS poderia ofertar, o meu preceptor foi lá, fez uma proposta, ouviu o doente, se fez entender para o doente, que é o mais importante, afinal de contas, o doente é o ponto central, e a gente conseguiu fazer esse impacto positivo na vida desse doente. Manu, eu fico muito satisfeito de saber que, ao fim do seu R1, esse para casa foi feito, sabe? Quero que, pelo menos, eu continue tentando melhorar um pouco isso, até porque vocês estão convivendo, né, meio pandemia, com a realidade da cirurgia oncológica em Betim, com uma mudança de gestão, mas uma coisa muito importante, a parceria lá é uma parceria que veio de casa, né? Quem está lá na oncologia clínica, além da Emanuele, que é um profissional muito bacana, que a gente conheceu, o Peter, que foi filho recente aí do serviço de oncologia clínica do Hospital São Francisco, que lá em Betim tem nos auxiliado, ao mesmo tempo, a pensar a possibilidade de um serviço que tem a obrigação de paliativar muito o paciente, porque teve, durante muito tempo, sendo inexpressivo, durante muito tempo sem operar e sem tratar esses pacientes, e agora com a pandemia ainda pior, né? Então, eu fico muito satisfeito com isso e vamos ver o que eu sou capaz de poder tentar desafiar e entregar no R2 de vocês, né? Juan, melhorou aí sua relação com a máquina? Chefe, melhorou. Estamos prontos aqui. Vamos lá. Está compartilhando a tela, chefe? Sim. Boa noite, meu nome é Juan Soria, sou residente de cirurgia geral do Hospital São Francisco, acompanhando o serviço do L2 no momento. O tema que vou apresentar agora é a evolução dos cuidados paliativos, se é uma migração ou é uma confusão no momento que a gente está passando. Como introdução, é uma disciplina que engloba a prestação, os cuidados a fim da vida, e agora atende a pacientes ambulatoriais também. Envolver os cuidados paliativos no início da doença, melhora o gerenciamento de sintomas, humor e satisfação, melhora a qualidade de vida tanto do paciente como da família, pensando em um só problema junto. Como é a evolução disto? É algo muito interessante e importante para a gente. Em 1990, quando ainda estavam começando os cuidados paliativos em muitos países, principalmente em América, os cuidados paliativos principalmente foi direcionado para o paciente cuja doença já não tem resposta a um tratamento curativo. 12 anos após isso, a abordagem aumentou e vai para uma melhora na qualidade de vida dos pacientes e suas famílias que enfrentam os problemas associados às doenças potencialmente fatais. E os últimos conceitos agora é um cuidado integral, ativo em indivíduos em todas as idades, estes com sofrimentos graves, em relacionamento à saúde, especialmente daqueles que estão próximos ao fim da vida. As definições organizacionais, isto tem um pouco de conflito, tanto na América como na Europa, no mundo ocidental. Va primeiro na parte americana, atendendo que é um prestado aos pacientes e familiares por uma equipe multidisciplinar. No contrário, na Europa, eles utilizam como um cuidado centrado no paciente e não chamam cuidados paliativos, sino tem uma dica que chamam cuidados gerenciais da dor, e que é um pouco diferente lá. Como objetivo é alcançar, através da gestão de sintomas e tratamento com antecipação para a prevenção dos problemas. Estes incluem o cuidado à luta também após a morte, com a família
e este vai estar independentemente ao estado da doença ou prognóstico, que já mudou muito tempo antes. É um cuidado individualizado, na base das necessidades da mudança de cada paciente, e com um atendimento centrado em sintomas relacionados ao caráter, ao tratamento físico, psicológico, socioeconômicos, espirituais e existenciais também. Dentro das definições de cuidados paliativos, em um início foi centrado só para pacientes com câncer em estadia terminal. Após isso, pacientes internados e em casa, cujo prognóstico estava na faixa das semanas e alguns meses. E agora os cuidados paliativos, principalmente o enfoque é no início do curso da doença. O ideal seria que estes cuidados entrem com o paciente de 9 a 6 meses antes de predecir sua definição como tales. Quais são as opiniões dos pacientes com respeito a estes cuidados? O que se fala nos pasillos dos hospitais. Para os pacientes e cuidadores, isto se associa com um cuidado no final da vida, como um cuidado diminuído ou como uma barreira para tratamentos direcionados, que a equipe de tratamento havia desistido já, e está associado com a morte. Qual é a realidade que opinam alguns estudos? Mais de 90% de colegas médicos acreditam que ha aumentado uma qualidade de vida, mas apenas um 20% relata que foram encaminhados de uma forma precoce. E só a metade afirmou que tinha, desse 20%, só a metade afirmou que tinha recursos adequados para ser um tratamento de qualidade. Isso principalmente é as diferenças e as definições e a evolução dos cuidados paliativos que tinham neste artigo. E eu quero dar minha opinião, principalmente o que a gente vive no ambiente SUS. A gente muitas vezes já admitiu no hospital pacientes com CA gástrico, CA de esôfago, em estadio totalmente avançado e vão diretamente relacionados para o cuidado paliativo, fazer uma gastrostomia, uma ionostomia, analgesia e química de terapia paliativas, e vão marcar uma diferença muito importante nos pacientes que a gente pega, principalmente no Hospital São Francisco. E eu acho que os cuidados paliativos, tendo um comitê direcionado para isso, vai mudar muito o conceito do paciente em cuidados paliativos e encontrar um enfoque muito mais precoce do que estamos encontrando agora. Juan, só deixa de compartilhar sua tela, por favor. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte, e diante do que foi colocado no artigo, você entende que hoje, na sua experiência do dia a dia, com a interface que você tem, pelo menos com os meus pacientes, junto com as clínicas e relações diretas, né? Assim, não somente a oncologia clínica, mas, né, a terapia intensiva, eventualmente as subespecialidades cirúrgicas que estão lá no Nutrina, a própria clínica médica. Você entende tudo isso, esse arcabouço que a gente está fazendo lá, como uma construção dessa linha de cuidados, ou de fato como uma confusão, assim, na falta do que ter, vamos paliativar esse paciente, porque pelo menos por isso a gente vai chegar em alguma resposta que seja eventual, falar assim, não, tem que paliativar. O que você pensa? Eu acho que a gente está cada vez entendendo mais o que é um contexto de um paciente oncológico para encaminhar a cuidados paliativos. A parte da confusão chega quando a gente tem que falar isso com a família discorda, né? Na Europa é muito mais aceitado esse tipo de propostas, mientras que em América a discordância é muito mais enfática, é muito mais forte. Mas eu acho que a gente está indo por um bom caminho e estamos trabalhando bem junto com as outras equipes. É ótimo, eu penso a mesma coisa, até porque a experiência nossa é completamente diferente da Europa,
que viveu até algumas escolhas, né, no ambiente em que os hospitais tiveram que se servir a guerras, tiveram que se servir a condições, né, de uma miséria diferente da que a gente vive aqui. Mas eu acho que o mais importante é vocês conseguirem pontuar como linha de frente lá quais são as maiores dificuldades e que a gente possa trazer não apenas para cá, mas na interface com as outras disciplinas que vocês aprendem, né, circulando no hospital a cada dia, de maneira multidisciplinar e interdisciplinar, do que seja essa dificuldade, porque realmente assim, nós temos que superar isso para oferecer melhores resultados, né? Bom, quero convidar agora os comentários, né, que a gente possa ter. Tem participantes aqui que puderam colaborar com a aula, e deixar em aberto quem queira se manifestar. Posso falar um pouquinho também? Boa noite, gente. Por favor. Tudo boa noite, Igor. Boa noite, Cecília. Boa noite a todos os residentes. As aulas, acho que cada ano, a cada aula que eu assisto, fico mais surpresa. E eu vou ser muito franca. Vocês estão desconstruindo o preconceito que muitas vezes a gente tem na faculdade de que cirurgião não tem noção nenhuma, né, da avaliação e essas coisas. Isso é muito importante, né, porque a maior parte dos pacientes oncológicos também, acho que quase todos, a entrada inicial é pela cirurgia. Então, muitas vezes é aquela notícia ruim, é toda essa entrada do paciente oncológico sendo feita pela cirurgia. Quando eu vejo a equipe de cirurgia pensando nessa parte do cuidado paliativo, da paliação e dessas notícias, eu acho isso fantástico, porque isso é muito importante. Falo que o oncologista lida com muita coisa pesada, mas a parte mais difícil, que foi a notícia inicial, não é o oncologista, né? Esse paciente senta para a gente já, infelizmente, às vezes com um diagnóstico, o impacto inicial não foi com a gente, foi com vocês, né, dessa notícia inicial. Só mais uma ponderação, que no cuidado paliativo, o que a gente tem notado muito é isso. No meu 5º período da faculdade, eu fiz federal, a gente tinha um andar que era o péssimo andar, que era o 10º andar das especialidades, das disciplinas de humanas, né, da parte mais ética. E eu tive uma professora muito boa que dava textos e batia muito nessa tecla. Infelizmente, a faculdade de medicina ainda, né, a gente trabalha muito contra a morte. O médico quer vencer a morte, a gente quer provar que a gente tem conhecimento técnico, muitas vezes, para poder vencer a morte. Claro que a gente quer o bem-estar do paciente da gente, mas eu acho que cada vez mais, ainda mais com o envelhecer da população, a gente tem que aprender a trabalhar com a morte também, né? E o morrer bem, o morrer dignamente é muito importante, não só para o paciente, como eu acho que para a família do paciente também. Então, é muito gratificante quando eu vejo dentro da nossa equipe, muitas vezes, uma família que sai triste, mas que sai confortada, porque viu, né, que o que tinha que ser feito foi feito, mas que a gente, até o último minuto, a gente respeitou a dignidade do paciente, o bem-estar do paciente. Eu concordo que todas as medidas a gente sempre tem que pontuar. A cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, é o que traz para o paciente de bom. O que a gente não está tratando é a ansiedade do paciente, a ansiedade do médico, a ansiedade da família, né? Então, é importante a gente ter o conhecimento técnico para saber quais são as implicações das nossas condutas e o que a gente está trazendo de bom, né, para o paciente e para a família. Muitas vezes também a gente pondera essas coisas, que a gente às vezes intervém demais no paciente, é o que a gente vê muito dentro do São Francisco, não só do São Francisco. Os pacientes que a gente intervém demais, mas chega um ponto que a família não tem condições de receber esse paciente em casa, né? Então a gente telecustomizou, dialisou, deixou um paciente acamado, com uma sobrevida. Claro que a gente não tem direito de falar que a vida daquele paciente é ruim ou não, mas quiçá poderia ser melhor, ou às vezes abreviado de uma forma mais digna. Depois a gente ainda constrói coisas que destroem a família, o contexto da família, né? Então, conhecimento técnico é muito importante. Eu acho que outra coisa, nós médicos, ainda mais da cirurgia oncológica, da geriatria, da oncologia, do cuidados paliativos, somos profissionais que a gente tem que ter não um plano B, mas eu acho que a gente tem que ter um lado B da gente, pessoal, de literatura, de música, de arte, porque a gente precisa
conseguir construir empatia, e a gente só constrói empatia com a família, com o paciente, para saber se é a hora certa de falar certas coisas, a hora que você sabe que o paciente ainda está precisando daquela fase de negação de certas aceitações, ou da família do luto, ou da doença do paciente. Essa empatia a gente não constrói só no livro, né? É trabalhando, é aprendendo, é acompanhando pessoas que a gente admira. Admiro muito o Igor, até porque o cara ainda é psicólogo, né, gente? Ele fez psicológica, depois fez cirurgia oncológica. É uma peça rara, Igor. Então, respeito demais, admiro demais. Eu acho que a gente aprende essas coisas, é conhecimento de vida. Conhecimento de vida não está só no... Mas eu acho que eu construí a empatia com esse lado da gente que a gente tem que construir. Nossa espiritualidade, o ter uma diversão, o ter literatura, para a gente conseguir entender que não é só técnica também, né? Que o bom cuidado paliativo, a gente tem que casar essas coisas todas. E a gente faz isso na prática, né? trabalhando, fazendo o que gosta, né? Também para a gente conseguir ver prazer naquilo ali e conseguir conciliar essas coisas todas. Eu fico muito satisfeita de ver uma equipe de cirurgia falando isso, e espero que isso seja cada vez mais prevalente dentro de São Francisco, porque acho que está todo mundo trabalhando para isso. Certamente. Acho que é isso, né? Eu estou filosofando hoje, desculpa. Não, ótimo. Eu fico muito satisfeito com isso, né? Cecília, algum comentário mais? Eu pontuei algumas coisas. Primeiro, elogiar os meninos, Marcela, Michele, Manuel, Juan, e eu esqueci o nome da última, desculpa. Emanuele falou super bem. No da Marcela, eu tinha só colocado aqui uma observação que a gente tem mais uma atualização do conceito da OMS, que incluiu o paciente pediátrico, né? Então, a gente reforçar que, né, além de ter incluído a família, né, a gente teve mais uma atualização incluindo os pacientes pediátricos, é muito importante, né? E a gente vê em BH, né, o serviço de pediatria paliativa crescendo muito, principalmente lá no CGP e no HC, né? Então, achei importante a gente reforçar. E ela falou de outras formas, né, os 3 conceitos que a gente precisa sempre lembrar, né, que é o conceito de eutanásia, ortotanásia e distanásia. Né, ela perpassou por todos esses conceitos na apresentação dela, só que sem citar, né, os termos, mas acho que é importante a gente saber, né, que a eutanásia é a abreviação, né, da vida ali, e que a gente não pode, né, ele é crime, tá, judicialmente. A ortotanásia é a morte natural, e a distanásia é a morte prolongada com sofrimento. E achei muito bacana todos os artigos, né? O da Michele também, achei que ela fala que tem 90% de aceitação, né? Dentre os residentes de cirurgia. Eu falei, nossa, até nos Estados Unidos não tem 100%, né? Que devia ter 100%. E olha como que eles falam de aprendizado informal, né? Que é bom e é perigoso, né? Ao mesmo tempo. E a gente está falando isso a nível dos Estados Unidos, né, onde começou, lá com a Cicely, né, então, realmente, a gente ainda também, como Brasil, tem muito a crescer, por isso que a gente fala aí de década, né, o paliativo tem uma história de uma década. Do Manuel já tinha feito os comentários, e dos meninos aqui eu não pontuei nada, não, mas foram apresentações muito boas. A Lohane já falou aí, né, a importância que a gente tem dessas discussões dentro do serviço, e isso aí também é uma opinião minha, né, que eu concordo com ela, muito bom, e tá todo mundo de parabéns. Eu acho interessante, assim, as duas colocações, e até tem uma proposta, sabe? Primeiro, assim, me deixa muito orgulhoso também ver esse tipo de discussão com os residentes, ainda que eles possam caminhar e, em algum momento, escutar e saber do que tá falando. Uma década é muito pouco, né? Mas já é muita coisa diante do que a gente conversou. Eu acho interessante, Cecília, de certa forma, porque, por exemplo, em 1997, quando eu fazia psicologia, a tanatologia era uma das coisas assim, mais discutidas como disciplina obrigatória dentro da psicologia. E ainda assim a gente não tinha, dentro dos psicólogos que se pronunciavam, porque você tem um divisor de água dentro da psicologia, onde você parte para uma parte clínica e outra técnica. Mesmo na questão clínica, em que a tanatologia está intimamente ligada à condição do luto, e esse luto, né, enlutar, né, ao vivo ou ao morto, também não tinha essa aderência, né, do 100% e outra coisa, porque a gente não dá conta do fato, né? Assim, a gente é muito sincero em fazer essas condições assim.
e até para poder saber disso mesmo, assim, porque dentro da gente, mesmo nós que tentamos a todo momento exercer uma medicina paliativa, a gente também não é 100%, mas que a gente não concorde como você colocou, né? A gente tem que frustrar para chegar no 100 e não se conformar nos 90. Claro, eu acho né? que é isso aí. E, na verdade, é só, né? Não quer dizer também que esses 100 aí, quando for 100%, que todos vão fazer. Obviamente, cuidados paliativos não é para todo mundo, né? A gente tem que entender que é muito desafiador, né? Precisa de uma comunicação muito, né? Muito avançada, né? Uma relação interpessoal muito boa, né? Uma possibilidade de trabalho em grupo que obviamente não é uma característica de todo mundo isso, né? Então a gente só tem que reconhecer, né? Porque a pergunta do artigo foi em relação a reconhecer a importância, né? Então reconhecer a importância acho que teria que ser 100%. Não, pois é, certamente, eu concordo. E assim, infelizmente a medicina tem que virar esse relógio, porque a gente está acostumado, né, assim, muito a reclamar em cima de uma conquista. E eu acho que assim, a gente deve se tornar, como bons cientistas, obsessivo a tentar chegar a tudo isso, mas sem que necessariamente assim, a frustração tome conta disso tudo. Né? Assim, claro. O viés científico sempre está apelando a essa neurose nossa, que ela é 100% essencial. E, ao mesmo tempo, que a tarefa seja dada. Né? Assim, nós temos que chegar, em algum momento, ter humildade pessoal diante daquilo que é muito difícil da gente trabalhar. Né? Assim, o médico não está acostumado a dividir tanto, né, que não seja por ele mesmo. Então, o que dirá com o paciente, o que dirá com uma equipe sobre todos os trânsitos. Né? A gente vê nas nossas discussões lá, nós temos que elaborar projetos, arrumar uma equipe multi, arrumar um espaço, ou seja, tudo isso passa por essa obrigação em que a frustração e o convívio é tudo uma novidade. E aí eu acho que, assim, diante disso tudo, poder falar, né, promover essa catarse aqui é muito bom. Né? Claro, com certeza. Marcela quer falar. Exatamente. Vamos lá, né? Para quem está chegando, então é importante. Obrigada, Cecília, por né, trazer essa colocação, né, da definição. E, Igor, eu acho assim, a discussão, né, de todos os artigos achei fantástica. Eu acho, trazendo aqui da ponta, né, de como quem está na atenção primária, essa visão do paciente, né, eu quero operar, né, dá para fazer alguma coisa? Faça, mas igual foi colocado no artigo, não me recordo agora de quem, até que ponto, né, eu acho que foi até a Manu que falou, até que ponto que vale, né, não dá para fazer tudo, mas dá para fazer o que para esse paciente? A gente às vezes esbarra nisso no paciente na atenção primária, né, que está ali, que a gente está no PSF acompanhando. Qual é a real situação para esse paciente enfrentar uma cirurgia? Será que realmente aquela cirurgia vai trazer um benefício? Será que ela não é mais uma ansiedade do médico em promover, né, uma demanda interna dele, não do paciente, né? Então, discutir, sim, o caso com o paciente. E o que você bateu na questão da contrarreferência, às vezes, do que foi feito, como foi feito, para a gente que está na outra ponta, né? Por isso que essa discussão ela tem que existir. Uma das coisas com as quais eu trabalhei muito tempo, até um projeto por escrever isso, é justamente tentar fazer esse apanhado, porque o desafio da referência é muito difícil, de fato, ainda no modelo do SUS, mas é muito possível, muito. Assim, você tem grandes artigos, excelentes profissionais de todas as áreas escreveram bastante a respeito do olhar da atenção básica até a atenção de referência. Mas foi o que eu falei recentemente no simpósio de cuidados paliativos que a gente teve, que partiu do EMAD de BH. E a contrarreferência? E quem está lá no topo da pirâmide, quem a referência da sub, que tem que conversar lá atrás, né, com o agente comunitário. E esse é um desafio, sabe? Isso aí a gente vai fazer e vai falar mais para diante. Mas eu queria propor, Cecília e Lohane, se vocês me permitem, assim, que eu quero que vocês pensem isso com carinho, os nossos temas, eles vão ainda nessa fase muito inicial, tentando fazer essa articulação. Quem sabe
quando a gente já tiver as próximas oportunidades, a gente não consegue fazer um bem bolado, um casadinho dos residentes da onco com os residentes da cirurgia sobre a mesma vertente do tema, em que a gente possa discutir, sabe, assim. Com certeza. Eu acho que ia ser muito legal, assim, né? Na noite a gente ter, por exemplo, que sejam uns 2 artigos sobre o tema dentro da cirurgia e da onco, eu acho que isso ia ser espetacular. Ai, vambora. Vamos. Excelente. Né? Vou fazer isso então. Material Cecília tem. Tem. Né? E a gente tem agora mais um residente, entrou também a Daniela, a gente vai chamar ela para participar também. Pois é. Uhum. Aí faz isso assim, quando tiver eu passo para vocês e a gente tem essa dobradinha sobre o mesmo tema, que a gente vai construir, porque aí eu acho que vai ser sensacional. Né? Combinado. Então tá bom. Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu fico bastante satisfeito porque aqui a gente torna da forma mais informal uma discussão séria a respeito da formação. A educação continuada, na minha opinião, ela é muito mais complexa à medida que a gente carrega a possibilidade de trazer alguma coisa para o especialista e para quem está formando, para os acadêmicos. Lembrando que hoje o Hospital São Francisco ele atende a pelo menos 4 universidades médicas e o Hospital Regional de Betim também pelo menos umas 3, né? O Socorro teve ano passado uma escola, ou seja, isso do dia a dia torna um compromisso muito maior para quem está chegando e para a gente pensar, né, da pós-graduação, lato, estrito sensu, é um tipo de discussão completamente diferente e que eu acho que a repercussão não atinge isso, que a gente está tão próximo do dia a dia, assim. Raras as vezes que a gente vai ter oportunidade, num tema de discussão com 30, 40 pessoas, que seja numa pós-graduação para adiante, com tanta mão na massa quanto a gente está vivendo aqui, vendo, né? Assim, a chance, por exemplo, como a Emanuele chegou ali, discutiu e trouxe para a gente a experiência de um caso que ela atendeu e está super satisfeita, né? Quando Marcela fala a respeito do dia a dia dela lá no posto de saúde e vê de uma realidade completamente distinta, ou seja, a gente tem que aproveitar isso a todo momento para poder fazer com que, assim que termine, a gente possa deixar um legado de pelo menos uma exigência maior de nós formadores de médicos especialistas, né, com essa obsessão diária de que saiam mais completos ou mais preparados sobre todos os aspectos, né? E a gente sabe que o mercado de trabalho ele está aí para todos os aspectos e que a gente vive em vários Brasis dentro de uma nação em que do SUS ao privado a gente tem que se preparar como aqueles palhaços que tem o pratinho, né, na vareta para poder equilibrar, e a gente quer tentar fazer com que vocês possam viver o máximo de experiência possível com isso e no conforto de saber que os pacientes nossos estão tendo a melhor discussão ou a melhor proposta para o segmento na linha de cuidados. Muitíssimo obrigado. Lembrando que nossas aulas todas, né, elas têm um conflito declarado ao saber, ao ensino e à continuidade. É uma iniciativa do Hospital São Francisco, mas em parceria igual e idêntica com outras instituições, Hospital Regional de Betim, Hospital Socorro, os serviços de oncologia do nosso hospital e os serviços de trauma e de cirurgia geral dos demais. Temos o apoio, né, da gestão de ensino com a professora Maria Fernanda, que sempre auxilia a todos os residentes acadêmicos nesse novo formato. E gostaríamos aqui de convidar, né, que todos possam trazer cada vez mais pessoas a participarem para a gente poder levar ainda mais, né, um pouquinho dessa formação virtual para que as discussões, né, futuramente possam trazer outras pessoas, outros pontos de vista, para que no final, né, o residente ou aquele que passe por aqui consiga seus objetivos. Muitíssimo obrigado. Semana que vem a gente vai ter, de uma forma especial, né, um PBL discutindo um tema específico em cirurgia geral. Obviamente, nós vamos chegar a um PBL também de cuidados paliativos e que eu convido a todos a participar. Lembrando que as nossas aulas ficam disponíveis no canal do YouTube e que quaisquer circunstâncias, aqueles que possam se interessar em participar de uma aula, apresentar um artigo, tiver algum projeto em cima do que a gente está fazendo, nós estamos aqui à disposição.
Muitíssimo obrigado, um abraço. Boa noite.